Bom dia, amigos do canal Fé Ativa, que o nosso Deus e maravilhoso Pai abençoe milagrosamente a cada um de vocês em mais este dia que se inicia. Olha, hoje nós vamos falar sobre as coisas que são retas, que são certas aos olhos de Deus. E também, claro, vamos tocar no assunto sobre as coisas que são retas, certas aos olhos dos homens. E você sabe que aquilo que é certo aos olhos de Deus, muitas vezes aos olhos dos homens é errado. E vice-versa, né? Muitas coisas que são erradas aos olhos de Deus são certas diante dos olhos humanos. Quer dizer, o ser humano acha certo, mas Deus acha aquilo errado, né? E às vezes o inverso, torna a dizer, né? Deus acha que algo é certo e o ser humano acha que aquele mesmo algo é errado. Então, de que lado vamos ficar, né? Do lado do que Deus pensa ou do lado do que o homem pensa? E mais, quais são os resultados disso, né? Se eu ficar do lado do que Deus pensa, o que isso vai acarretar na minha vida, né? O que isso vai fazer na minha vida? E se eu ficar do lado do que o ser humano pensa, não é? O que isso vai causar na minha vida? Vamos ver isso. E olha, se você colocar isso em prática, você vai ver pela palavra de Deus as bênçãos que você vai receber. Você recebe mesmo, sabe? Você tem a sua oração respondida quando você anda na palavra que você vai ouvir nesta manhã. Antes, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte aí o botãozinho gostei, é muito importante para a gente, ajuda muito o canal. Também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Se você quiser também, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo aí para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bom? Vou ler para você um texto que se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 21. Olha que interessante isso aqui, ó. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, de Deus recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele, diante de Deus, o que lhe é agradável, ou seja, o que é agradável, o que é certo diante da vista de Deus. Então, meu amigo e amiga, aqui está uma fórmula para você receber respostas de Deus, para você receber aquilo que você necessita de Deus, tá? Então vamos por partes aqui. Primeira coisa que ele diz, olha, versículo de número 21. Amados, olha como Deus chama a gente, hein, gente? Ele está falando isso aqui para crentes já, tá? Se você que está me vendo agora ainda não é um crente no Senhor Jesus, seja, tá? É só aceitar Jesus, receba Jesus como teu Senhor e Salvador. Com a boca você confessa Jesus como Senhor, crendo que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou por você, tá? E aceite o Senhor Jesus na sua vida. Arrependa-se dos seus pecados, tá? E confia nele para a tua salvação. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você é um receptor desta mensagem aqui, tá? Você passa a ser o destinatário dessa mensagem aqui. Então, Deus está falando com você que está em Cristo. Ele fala assim, ó, amados. Veja como Ele te trata, hein? Ele não te trata assim, seu perturbado, seu rebelde. Não, Ele fala amados. Ele sabe das nossas falhas, mas mesmo assim nos chama de amados. Glória a Deus. Então Ele diz, amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, vou explicar para você, olha, o que significa ter confiança diante de Deus? É ter fé diante de Deus. A palavra confiança aqui, nós podemos até substituir por fé, não é? Então, se o nosso coração não nos acusar, aí então teremos fé diante de Deus. Por que é importante você entender isso? Porque tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Se uma pessoa recebe a cura física, é pela fé. Eu, quando me converti, né, como diz o ditado, né, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Eu estava na dor,
sabe? E busquei Jesus, primeiro pela minha cura, mas eu não sabia que mais importante que a minha cura era a minha salvação, a salvação da minha alma, né? Mas Deus, na sua misericórdia, me conduziu a ponto de eu entender que eu precisava receber Jesus como Salvador, né? Salvar a minha alma primeiro, né? Para depois ter a resposta para o corpo. Então eu recebi a minha cura também, né? E desde então, há quase 30 anos, estou firme na fé, graças a Deus. Mas olha, eu recebi a cura foi pela fé. Eu tive fé diante de Deus, tá? Então você recebe tudo de Deus pela fé. A cura é pela fé, respostas financeiras são pela fé, tá bom? O batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas, é pela fé. É, uma resposta para a sua família. Você ora pela sua família, né? Essa resposta vem pela fé. Uma libertação é pela fé. Tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Só que há algo que pode impedir a nossa fé de funcionar. E o que é isso que pode impedir a nossa fé de funcionar? É o que ele acabou de falar. Amados, se o nosso coração não nos acusar, aí teremos fé diante de Deus. Ou seja, a acusação no coração faz com que a nossa fé fique inoperante, faz com que a nossa fé não funcione. É verdade. O que seria, você vai perguntar, pastor, entendi. Se eu tiver uma fé, essa fé vai receber o milagre de Deus, respostas de Deus. Muito bem. E se a minha fé for impedida, não é? Eu não vou receber. Exatamente. Aí você pergunta, mas o que seria essa condenação no coração? O que significa se o meu coração não me condenar ou não me acusar, né? Tem versão bíblica que fala acusar e tem versão bíblica que fala condenar, mas o significado é o mesmo, tá? É aquele impedimento que tem no coração. Primeiro, coração significa o nosso espírito, o nosso eu verdadeiro, tá? Então, se o meu íntimo ali não me acusar de nada, a minha fé vai funcionar. Mas se ele me acusar, não vai funcionar. E volta a pergunta, mas o que seria esse condenar? O que causa essa acusação no coração? Vou ler para você então o versículo de número 22. Olha aí, ó. E aquilo que pedimos dele recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Veja, para a gente não ter condenação no coração, temos que cumprir o que Deus manda a gente a fazer, tá? E fazer diante dele o que lhe é agradável, fazer o que agrada a Deus, fazer o que é reto à vista de Deus. Tá entendendo? Então, por isso nós entendemos que quando a pessoa não faz o que é reto aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens, aos olhos de Deus, a fé dessa pessoa fica impedida. Tá entendendo? Então, como eu disse para você no início do vídeo, tem coisas que para Deus é errado, mas que para o ser humano é certo. Você quer ver um exemplo? Olha só, com todo respeito aqui às pessoas que são homossexuais, tá? É uma escolha delas, é a vida delas. A gente não tem que palpitar na vida de ninguém, tá? Se a pessoa é homossexual, que seja, vamos respeitá-la, orar por ela, não é verdade? É isso aí, interceder pela salvação dela, não é? Mas diante dos homens, pelo menos da maioria dos homens, ser uma pessoa homossexual é normal, não é isso? Você vai dizer, pastor, mas é mesmo, porque olha, eu tenho amigos homossexuais, olha, são pessoas direitas, trabalhadoras, pagam os seus impostos, pessoas amáveis, pessoas têm um coração de ouro, e é verdade. Eu também tenho amigos que são pessoas assim, como se diz, né, entre aspas, adoráveis, porque só se adora a Deus, né? Mas é o modo de falar. São pessoas tão gentis, tão educadas, uma maravilha do comportamento, tá? Então, as pessoas vão achar, não importa que a pessoa seja homossexual, importa que ela seja uma boa pessoa, não faz mal para ninguém. Então, aos olhos dos homens, isso é aceitável, isso é certo. Mas aos olhos de Deus, meu amigo e amiga, com todo respeito, isso não é certo. A Bíblia, ela diz que Deus reprova o homossexualismo, a sodomia, não é? A Bíblia, por exemplo, ela fala que não herdarão o reino de Deus tais pessoas. Veja, não é o que eu penso, o que eu acho, é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, ó, nem os sodomitas, nem os efeminados. O que seria um sodomita? Seria aquele homem, né, que tem relação homossexual com outro homem no papel de homem. E o efeminado é aquela pessoa, aquele homem, vamos colocar assim, né,
que faz o papel da mulher no relacionamento, né? Então, seria o ativo e o passivo, né? Então, Deus fala que nenhum dos dois herda o reino de Deus. Nenhum dos dois. Ainda que sejam pessoas aqui na terra, diante dos homens, honestas, trabalhadeiras, pessoas muito boas, aos olhos de Deus isso é errado. Tá entendendo? Esse é só um exemplo, tá? Vou te dar outro exemplo. Diante de Deus é aceitável, é reto você ser um dizimista. A Bíblia fala que o dízimo é uma chave que abre a janela dos céus para você, para derramar bênção sem medida, tá? Agora, isso é reto aos olhos de Deus. Deus aceita o dízimo. Deus aceita, tá? E por mais que queiram combater o dízimo, a palavra de Deus é simples e clara. Aqui na terra são homens mortais que recebem o dízimo, tá? Quer dizer, quem administra, né? E, porém, lá onde Cristo está, quem recebe o dízimo é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, quando uma pessoa devolve o dízimo aqui na terra, que a igreja recebe e administra bem, porque quem administra mal o dízimo, esse vai pagar o preço, viu? Quem administra mal vai pagar o preço. Quem mete a mão no dízimo, quem usufrui disso daí de modo errado, né? Quem, em vez de aplicar na obra de Deus, usa para coisas pessoais, vai pagar o preço. Então, infelizmente existe, mas para aqueles que são fiéis, são abençoados. Então, quando você devolve o dízimo na casa do Senhor, espiritualmente é como se Jesus estivesse recebendo aquele dízimo lá. Então, ser dizimista é agradável a Deus. Mas para os homens, o que é? Para as pessoas, não é certo dizimar, né? Porque vão chamar o pastor de ladrão, vão dizer que não precisa fazer isso, que cada um dá o quanto quer. Dar o quanto quer é a oferta, isso é verdade, né? Mas oferta e dízimo são diferentes, tá? Dízimo é aquilo que é estabelecido por Deus, oferta é o que seu coração desejar. A Bíblia fala dos dois, não fala que um substituiu o outro, tá? Mas isso aqui é assunto para outro dia, mas só para você entender, tá? Tem coisas que aos olhos de Deus são certas, mas aos olhos dos homens são erradas. Outra coisa que aos olhos de Deus é errado, né? Você ficar uma pessoa mundana, né? Você ficar por aí como se fosse desse mundo, amando as coisas desse mundo. Então você ama um bailão, você ama uma cerveja, você ama uma piada suja, você ama um falar desbocado, né? Isso é mundanismo, é amor pelas coisas do mundo. Aos olhos de Deus é errado. Porque a Bíblia fala que você tem que ser santo, separado dessas coisas, tá? E sem santificação ninguém verá o Senhor, tá? Mas para o mundo é certo. O mundo vai falar assim, ó, que mal tem, um pouquinho só de álcool, então uma festinha, a pessoa tem que se divertir nessa terra. Então, né? Aos olhos de Deus é errado, aos olhos do homem é certo. Mas quem é o perfeito da história? Perfeito é Deus, que sabe tudo, né? O errado é o homem, que sempre é o falho na história. Outra coisa, divórcio. Gente, eu sempre digo, cada caso é um caso, né? Mas tem situações de divórcio que realmente não tem condições, né? Em caso de adultério, por exemplo, mesmo assim, Deus ainda chama ao acerto, se for possível, ao perdão daquele que foi traído, ao arrependimento daquele que traiu, para que haja uma união novamente. Veja, isso seria o ideal, mas tem situações que não tem como, né? No adultério perde-se a confiança, vira um brigueiro tremendo, não é verdade? E muitas vezes, infelizmente, a parte que adultera não muda, ela mente que vai mudar, que nunca mais vai fazer, mas escondido faz a coisa errada, né? Então, nesse caso, Deus permite o divórcio, tá? Casos de risco de vida, né? Como eu já falei aqui outro dia, às vezes a pessoa está numa situação onde ela é ameaçada, né, de perder a vida pelo cônjuge, tanto homem quanto mulher, porque a maior parte que faz o mal nesse sentido é o homem, né? Mas tem casos de mulher violenta, pegam faca lá, pegam qualquer coisa lá para tentar tirar a vida do outro, né? Então, em casos assim extremos, é melhor um divórcio do que um homicídio, não é verdade? É melhor um divórcio do que uma pessoa perder a vida e deixar crianças para outros criarem. Então, tem situações e situações, tá? Mas, do jeito que a coisa está hoje, se divorcia por qualquer coisa, né? Por bobagem, não é verdade? Por besteira, né? A pessoa vai se divorciando. E eu não estou falando de gente do mundo, não.
Eu estou falando de crentes, né? Ah, acabou o amor, não amo mais. Ah, porque o outro é mais bonito do que esse que eu tenho, então eu vou pegar o outro lá, né? Então, ou então o homem, né? Ah, minha mulher está muito velha, eu vou pegar uma mais novinha, aquela coisa toda, né? Olha cada barbaridade. Gente, é medonho o negócio, é medonho. Infelizmente, os crentes hoje, não todos evidentemente, né? Mas uma parcela dos crentes está dando tanto mau testemunho, né? E pastores, então, misericórdia. Gente, pastor com 30 anos de casamento, 20, 30, 40 anos, estão largando as suas esposas para ficar com mulher novinha. Eu fico imaginando o dia que eles tiverem que acertar as contas com o Senhor. Se é que vão entrar no céu, né? Se é que vão entrar para fazer uma barbaridade dessa. É medonho, o negócio hoje é medonho, né? Mas aos olhos de Deus é errado, mas aos olhos dos homens, os homens sempre vão dar uma justificativa. Ah, tem que ser feliz mesmo, não deu certo com um, vai para outra, aquela coisa. Olha que coisa medonha, assustadora, gente. É horrível isso daí, entendeu? Então, tem coisas assim que aos olhos de Deus são certas, aos olhos dos homens são erradas. Agora, do lado de quem você fica? De Deus ou dos homens? Com a opinião de quem você fica? A opinião do Senhor ou a opinião dos homens? A opinião do Senhor é essa. Só que quando você faz o contrário do que Deus fala e se apoia na opinião dos homens, a tua fé fica impedida. O teu coração te acusa, porque lá no fundo você sabe que está errado. Ainda que você tente colocar panos quentes, ainda que você tente passar pano, como no linguajar de hoje, né? Na gíria de hoje, para suas atitudes erradas, ainda que você tente fazer alguma coisa para tentar aliviar o peso da consciência, né? Não, porque hoje não é bem assim, porque não sei o que tem, porque não sei o que é lá. Você sabe que está errado. E isso vai bloquear a tua fé. Entendeu? Por isso que tem gente que pede e nunca recebe. Simplesmente por isso. Se o nosso coração não nos acusar, temos fé diante de Deus. Por quê? Por que nós conseguimos ter fé? Por que a fé funciona? Porque guardamos os mandamentos de Deus e fazemos o que é reto aos olhos dele, não aos olhos do mundo. A opinião do mundo não me importa a opinião de Deus. Agora, o inverso é verdadeiro. Se uma pessoa não guarda os mandamentos dele e não faz o que é reto diante dos olhos dele, a fé fica bloqueada. A pessoa pede e não recebe. A garantia é aqui, a garantia nesse texto é essa, ó, aquilo que pedimos de Deus nós recebemos, porque nós guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é reto aos seus olhos. Então a nossa fé fica desimpedida. É orar e receber. Mas, né? E aí? Depende de cada um. Tem crente vivendo demasiado, não acerta a situação. Ah, mas nós os amamos, o papel não é nada. Ah, porque Deus entende. Olha aí, ó, aos olhos de Deus, é errado viver dessa maneira. As pessoas vão dizer, não tem problema nenhum, imagina, né? Importante é o amor, é o que eles vão dizer. Mas aos olhos de Deus está errado. Entendeu? Procura fazer o que é reto aos olhos de Deus. Muda o seu comportamento, o que é certo, o que é errado. Eu sei que quando você decide fazer o que é reto aos olhos de Deus, você se destoa dos outros, né? Você se destaca, né? E às vezes até te isolam. Você fica meio que um patinho feio da história, né? Porque você não quer fazer mais igual eles fazem. Olha, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, ó. Dane-se. A opinião dos outros não importa pra gente. Antes agradar a Deus do que aos homens. Porque os homens podem me ajudar até certo ponto, eles têm limite. Agora Deus, ele é ilimitado, ele pode fazer o impossível na minha vida. Agora, se eu agradar os homens, eu não recebo nada, ou muito pouco. Se eu agradar a Deus, eu posso receber até o impossível. Só para encerrar, vou ler de novo para você. Versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança ou fé diante de Deus. E aquilo que pedimos, porque temos essa fé diante de Deus, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável, o que é reto aos olhos dele. Tá bom? Vamos orar? Quer pegar um copo com água e colocar aí? No final a gente abençoa essa água. Não quer? Não acredita nisso? Não tem problema, fique em paz. Vamos orar mesmo assim, ore segundo a sua fé. Pai santo, Pai amado, Pai bendito, Pai glorioso, louvado seja o teu nome. Entramos em oração neste momento, Pai, te bendizendo e sabendo que o Senhor é justo. Tão justo que o Senhor é, que o Senhor nos dá a tua palavra, nos mostra a tua palavra.
Depende de nós fazermos ou não fazermos segundo a tua vontade. Depende de nós escolhermos fazer o que é reto aos teus olhos ou fazer o que é reto aos olhos dos homens. Pai, que o teu Espírito Santo ajude essa pessoa a sempre olhar para o que o Senhor aprova. Que essa pessoa sempre faça o que é reto aos teus olhos, que o teu Espírito Santo a ajude a fazer o que é correto aos teus olhos, para que ela possa receber, meu Pai, a sua resposta. Então, Pai, eu te peço, abençoa essa pessoa que decidiu hoje fazer o que é reto aos teus olhos, perdoar. Mesmo quando todo mundo diz para ela não perdoar. Pai, ajuda essa pessoa a confirmar essa palavra no coração dela, que ela perdoe a pessoa com que ela está magoada, para que ela possa então receber a cura e a libertação que está te pedindo. Pai, essa pessoa que está desempregada, essa pessoa, meu Pai, que está desesperada, abre uma porta de trabalho para ela. Pai, essa pessoa que brigou essa noite, que brigou, meu Pai, essa semana toda, aliás, com o marido, com os filhos, está muito magoada, está muito rancorosa, Pai, está muito machucada até, amargurada, Pai, alivia esse sofrimento, tira, meu Pai, esse sofrimento dessa pessoa, faz ela enxergar, Pai, que o Senhor na vida dela é o que ela mais precisa. E tendo o Senhor na vida dela, os demais problemas serão resolvidos. Pai, abençoa essa pessoa que está enferma, curando, tirando essa dor, tirando o Senhor pela raiz, esse tumor, essa doença maldita que está no corpo dessa pessoa. Pai, faz cicatrizar essa ferida que há meses não cicatriza, opera um milagre nessa vida, Pai. E, meu Deus, terminando esta oração, eu te peço, santifique e abençoe esse copo com água sobre o qual invocamos a unção do Senhor, unção de Deus. Toca nessa água para que no beber dela, Pai, ou utilizar dela, essa pessoa receba o seu milagre, a sua bênção e a sua paz, e tudo isso seja para a tua honra e tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amiga e amiga, se você colocou a água, beba dela ou faça o uso que Deus tocar no seu coração. Se não pôs a água porque não acredita nisso, não tem problema, fica completamente em paz, faz segundo a sua fé, tá bom? E medita nessa palavra, sempre faça o que é reto aos olhos de Deus, tá bom? Quando você ficar em dúvida, o que é certo aos olhos de Deus? Vai na palavra de Deus, vai na Bíblia, essa é a palavra de Deus. Aqui é mostrado o que agrada aos olhos de Deus. Em você cumprindo, você vai ter a sua resposta, tá bom? Deus abençoe a você grandemente e até o próximo vídeo.